Amém? Irmãos, muitas das vezes nós não entendemos o chamado do Senhor. Muitas das vezes o vinde do Senhor é como se Ele mesmo fosse pegar nós e colocar no lugar. Nós esperamos por isso, irmãos. Mas quando Deus disse vinde, vinde, vem, é como se Ele estivesse falando, movimenta. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa querer. Quando Ele chama aquele povo de Israel e diz, vinde, vinde, eu estou aqui. É uma oportunidade para aqueles que quiser. O vinde é um livre-arbítrio. Se você quer, vem. Se você não quer, você também não é obrigado. Muitas das vezes nós entendemos que o vinde de Deus nas nossas vidas é Ele fazer tudo que nós podemos fazer, que está em nosso alcance. É Ele trabalhar por nós, é nós ficar dormindo e Ele fazer tudo por nós. Tudo por nós. No versículo 18 de Isaías, ele vai dizer assim, olha, vinde, então, e ergue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isso quer dizer, irmãos, uma oportunidade que Deus dá para aquele povo. Ainda que eles estavam no pecado, ainda que eles estavam, com maus em vossos corações, não importa, estava naquele dia a situação, naquela hora a situação em que aquele povo estava, Deus estava dizendo, eis-me aqui, vinde. Por quê, irmãos? Porque nós somos assim, né? Não importa o qual tipo de pecado nós pecar, Deus está chamando, vinde. Quando nós encontramos Deus, irmãos, Ele nos purifica. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, quando encontramos, quando deixamos Deus entrar em nossa mente, em nossos corações, nós recebemos uma transformação verdadeira. Uma transformação, irmãos, que nós vai ver a mudança em nós. Então, irmãos, nós temos que entender que encontrando Deus, Ele é a fonte, né, irmãos? Ele é a fonte de água viva. Então, quando Ele diz que nós ficará limpo, é porque Ele é a fonte de água da limpeza. Ele limpa, Ele nos transforma. Deus, Ele nos sacia. A presença de Deus, ela é saciável. Essas pessoas que dizem ter Deus, irmãos, e infelizmente não é satisfeito, é porque ainda não bebeu da água viva, ainda não participou da água, ainda não tem Deus. Porque se é saciável a presença de Deus, irmãos, e a pessoa é insatisfeita, eu estou tão insatisfeita, então não tem Deus. Quando Ele diz vinde, ninguém vai chamar uma pessoa que está perto, né, irmãos? Uma pessoa que está perto, vem. Ele vai chamar alguém que está longe, alguém que precisa ser chamado, alguém que quer ouvir. Porque muitas das vezes Deus chama, mas nós ignoramos, nós viramos as costas, nós não damos ouvido ao chamado do Senhor. Deus, Ele nunca nos força, irmãos, isso eu tenho pensado comigo, sabe? Deus, Ele nunca nos força a fazer as coisas. Mas para isso nós precisamos entender que Ele é Deus. Porque, irmãos, nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas consequências.
Porque quando acontece alguma coisa com nós, é porque em algum momento erramos. Em algum momento deixamos de ouvir o vinde de Deus. E Ele nunca para de nos chamar. Nunca, irmãos. A todos os momentos Ele está nos chamando. A todos os momentos vinde. Ele está sempre gritando a nós. Vinde. Nós vamos ver lá em João no capítulo 6, quando na sua pregação com aquela multidão, Jesus, ele falou com aquele povo assim, ó: se vocês também querem ir, vai. Podem ir embora também, se vocês querem ir, né? E nós vemos que Pedro, ele respondeu para Jesus assim: Senhor, a quem iremos? Se só tu tem palavra de salvação. Nós vemos que Jesus, ele respondeu, né? Ele perguntou e Pedro respondeu: se só o Senhor tem palavra de salvação, a quem iremos? Então, por que, irmãos, nós ouvimos tantas coisas, nós vamos a tantas coisas, nós fazemos tantas coisas, mas quando Deus fala, vem, frequenta os cultos, vem, dobra o joelho um pouquinho, fala aqui um pouquinho comigo, faz uma caridade, visita, nós vamos a outros lugares que Ele não está, não frequenta. Então, irmãos, nós devemos entender o chamado de Deus nas nossas vidas, sabe? Porque Ele está sempre dizendo, vinde, passa por esse caminho, vinde, eu estou aqui, mas muitas das vezes nós enxergamos direções erradas para nós, nós deixamos de seguir a direção que Deus está para direcionarmos a direção dos nossos corações. Aí eu vou por ali, aí quebramos a cara, é isso que acontece com nós. Então vamos nos acertar, né, irmãos? Vamos ouvir o chamado do Senhor, que Ele não te obriga. Quando Ele fala vinde, você tem que entender que você tem que sair do lugar que você está, parar o pecado, parar o que você está fazendo de errado, né? Porque quando está acontecendo algo conosco, pode ser que nós vamos perecer. Ainda eu ouvi um comentário de uma pessoa, foi hoje mesmo, essa pessoa disse que estava na farra, na bebida, e aí acabou adoecendo, acabou se atacando a si próprio com as farras, com as bebidas, com as confusão, com os problemas dos outros. Aí foi aí que então, sabe o que aconteceu? Essa pessoa foi obrigada a ter que parar com tudo. Adoeceu, teve pressão alta, quase surtou. Então, muitas das vezes nós temos que nos valorizar. Muitas das vezes os nossos problemas é ser surdos, não querer ouvir o vinde de Deus. Porque Deus diz, vinde, muda, transforma a sua vida, eu estou aqui, basta você dar um passo, mas nós insistimos em coisas erradas, né? Isso que nos acontece. Então vamos vigiar. Querido Deus, abençoe essa pessoa, que o Senhor nos ajude a ouvir o Senhor mais, a fazer mais para o Senhor, a tirar de nós o nosso eu, as nossas vontades, a Jesus, os nossos poucos entendimentos. Oh Deus, nos dá, Jesus, uma audição melhor para nós te ouvir, Pai, tirando de nós as nossas vontades para que as suas venham prevalecer. Jesus, não queremos viver a sua permissão, mas a sua vontade, e que o Senhor venha nos ajudar a vencer, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.